da aliança que foi feita entre Abraão e Abimeleque. Abimeleque, ele era rei, ele era muito sábio e ele sabia que Abraão tinha uma relação muito forte com Deus. Oi gente, tudo bem? Então, mais um vídeo da nossa série de vídeos A Bíblia e hoje nós vamos falar do capítulo 20 e 21 de Gênesis. No capítulo 20, Abraão e Sara, eles estão partindo rumo à Terra Prometida, então eles continuam essa viagem. É legal falar que no capítulo 20 ele retoma uma passagem que a gente já falou quando Abraão enganou o faraó. Agora ele explica o que realmente aconteceu, né? Para os lugares que eles chegavam, Abraão e Sara eram irmãos. Por quê? Eles foram orientados por Deus a falar isso, né? Que eles eram irmãos. Porque em todos os lugares, vamos dizer assim, a maioria dos lugares, eles eram vistos como estrangeiros e tinham o costume desses lugares adorarem vários deuses. E aí, Abraão, ele sempre estava com medo de que, quando ele chegasse no lugar, eles matassem Abraão por descobrir que Sara era a esposa dele. Sim. E aí, Sara, como era uma mulher muito bonita, eles tinham medo de que ele morresse para poder tomarem Sara como sua mulher. E aí, Abimeleque é o rei desse lugar, né? E aí ele toma Sara como mulher, só que, em sonho, Abimeleque é avisado que Sara, na verdade, é a esposa de Abraão. E aí ele fala assim, né? Mas por que você me enganou? Aí Abraão explica o que aconteceu Ele explica que foi Deus que orientou eles a fazerem isso, tudo, né? E de certa forma também não é mentira o que ele fala, porque Sara e Abraão, eles eram irmãos por parte de pai. Só as mães que eram diferentes. Mas aí ele explica o que acontece, então, e aí Abraão, ele pede a Deus para que perdoe Abimeleque e o povo, porque o que aconteceu? Quando Abimeleque toma Sara como esposa, uma maldição, no caso, Deus, ele meio que amaldiçoa todo o povo, trazendo infertilidade para aquela região. E eles ainda nem tinham tido nada, né? Na verdade, ele nem tinha tocado Sara ainda. Isso porque Deus não deixou. Por que Deus não deixou? Porque, na verdade, Deus sentiu no coração de Abimeleque que ele não estava fazendo por mal. Eles são irmãos, então eu posso, né? Não tem por que eu não ficar com essa mulher. Mas aí Deus percebe essa bondade no coração dele e não permite que ele toque ela para poder avisar ele que, na verdade, ela era mulher de Abraão e não irmã, né? E aí, com isso, Abraão faz um clamor a Deus para poder salvar, no caso, para poder perdoar todo aquele povo. E aí, então, a gente vai ver que lá no capítulo 21, Abraão e Abimeleque fazem uma aliança. Mas antes de chegar lá no capítulo 21, antes de chegar nessa parte do capítulo, a gente tem que ver o que acontece em Gênesis 21. O capítulo 21 já começa Deus cumprindo uma promessa que foi feita anteriormente. Quem aí está assistindo, acompanhando com a gente esses vídeos, vai lembrar dessa promessa. Deus fez uma promessa para Abraão e para Sara de que eles teriam um filho, mesmo eles já tendo uma idade avançada e mesmo Sara sendo infértil. Sarai era infértil, né? Porque quando mudou para Sara, Deus a tornou fértil, prometendo a eles um filho. E eles até riram disso que Deus falou, dessa promessa. Mas então, no começo do capítulo 21, Deus já aparece cumprindo essa promessa de que eles teriam um filho no tempo certo. Isso mesmo. E aí Deus disse para Abraão, olha, o nome desse filho vai ter que ser Isaac. E aí assim Abraão faz. Ele dá o nome de Isaac. Nasce e Abraão coloca o nome do seu filho de Isaac. E aí continua a leitura falando que Isaac cresce e Abraão, ele dá uma festa quando Isaac é desmamado. E aí eu tava pensando... Só um minutinho, lembrando que no 8º dia
Isaac foi circuncidado, assim como na promessa que Deus tinha pedido anteriormente. Seria a condição. Abraão, ele dá uma festa quando Isaac é desmamado. Eu fiquei pensando o que isso representa. Eu acredito que naquela época, as crianças que nasciam, elas não necessariamente viviam, por conta das condições, talvez a condição precária em que acontecia o parto, da fragilidade, né? E aí eu acho assim que essa festa é uma marcação em que diz assim, olha, a promessa de Deus foi feita, Deus cumpriu sua promessa trazendo Isaac e ainda ele reforça dizendo assim, Isaac foi desmamado. Então, de agora para frente, Isaac é uma criança que vai se desenvolver e que vai ter tudo aquilo que Deus preparou para ele. E aí Abraão faz uma festa para isso, né? E nessa festa ele vê, no caso Sara vê Ismael e Isaac brincando juntos. E aí, se você lembra dos vídeos anteriores, Ismael era filho de Abraão com a escrava, né? A escrava. Então, Sara até que fica com ciúmes disso, fica com inveja, porque acha que Ismael vai tomar o lugar de Isaac. Só que, na verdade, Deus já tinha prometido que isso não aconteceria. Na Bíblia que eu li, fala que Ismael, ele meio que debochava de Isaac. Ele, desdenhava, debochava, assim, eles não eram muito de acordo os dois. E aí Sara pede para Abraão para sumir, né, com ele, né? Mandar ele embora. Com Agar, sua mãe. Isso aí. Mas Abraão fica com medo disso, não gosta, porque ainda assim, né? Era filho dele, né? Ele gostava de Ismael e tudo. E aí Deus revela a Abraão que para fazer tudo que Sara pedia, porque o filho que realmente ia ter a sua descendência era Isaac e não Ismael, mas que ele ia abençoar também Ismael por ser filho da mesma raça, né? E aí a gente, nessa parte, ele retoma uma parte que a gente já leu lá atrás, que isso já tinha sido prometido. Quando Deus prometeu Isaac, ele já havia prometido que Ismael teria uma descendência frutuosa também, mas que a descendência verdadeira de Abraão era de seria Isaac. Isso mesmo. E aí assim se dá, né? Abraão prepara um cantil com água e manda que Agar e Ismael se retirem, e aí eles vão para o deserto andar. E nessa caminhada, Ismael, ele chora muito quando acaba a água. E Agar se vê desesperado, né? No meio do deserto, sozinho com o filho, e esse filho com sede. E aí, quando ela está chorando, e Ismael também, Deus vê aquilo, escuta, sente essa dor, e aí manda que ela aviste um poço. E aí é como se Deus intervisse na situação e falasse assim, olha, ali está o poço com água, olha para lá e vai lá beber. E aí nessa dele ir beber, ele confirma e revela para Agar também que a descendência de Ismael será frutuosa, que a descendência de Ismael vai gerar um grande povo. Mais uma vez aí a gente consegue ver a promessa de Deus se cumprindo, né? Que mesmo Ismael não estando ali presente com Abraão, Deus cuida dele, assim como ele havia prometido. E aí a gente termina o capítulo 21 com aquela parte que a gente falou no início do vídeo, da aliança que foi feita entre Abraão e Abimeleque. Abimeleque, ele era rei, ele era muito sábio, e ele sabia que Abraão tinha uma relação muito forte com Deus. E aí ele vai e fala assim, Abraão, você está aqui nas minhas terras. A gente tem que lembrar disso, que Abraão ele estava em peregrinação, e ele estava nas terras de Abimeleque. Você está aqui nas minhas terras, você pode usar disso aqui o quanto que você quiser, mas eu te peço que faça um acordo comigo aqui. Jura que não vai pedir nem a Deus e nem os seus filhos vão pedir a Deus para poder amaldiçoar o meu povo e nem as minhas descendências. Então ele
vê a grandiosidade da intimidade com Deus e fala assim: Abraão, ó, protege a mim e aos meus filhos, porque eu sei que você Deus é uma pessoa pode... boa, né? Você tem essa intimidade com Deus. E Abraão faz esse juramento: não, eu juro, eu não vou fazer isso com você. E aí, nesse momento, eles firmam essa aliança. E aí ainda tem uma troca assim entre umas ovelhas e um poço que era de Abraão, mas não cabe muitos detalhes a isso. O que vale ressaltar é isso, é que a aliança foi feita e que Abraão permaneceu ali naquele povo, que é os filisteus, ele permaneceu ali ainda por muitos anos. Então é isso aí, o vídeo de hoje termina assim. Espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilha com as pessoas, comentem aí o que vocês estão achando. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, pode se inscrever e assim que tiver vídeo novo você vai ser avisado, tá bom? Até amanhã. Deus e abençoe. Espero vocês para assistir com a gente. Tchau. Tchau.